Olá, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Matemática para Ampec. Na aula de hoje, vamos falar sobre funções. Então vamos definir uma função. Uma função, ela vai pegar todos os elementos que estejam em um conjunto A e associar a um único elemento do conjunto B. Ou seja, ele vai ser uma lei que vai associar cada elemento do conjunto A com um único elemento do conjunto B. Vejamos aqui o gráfico. Temos todo o elemento do conjunto A, ele tem um respectivo elemento no conjunto B. Como é que ele vai fazer para levar esses elementos de A para B? Vai ser por meio de uma função f. E temos que todos os elementos que estão no conjunto A, nós vamos chamar de domínio da função. Todos os elementos que estiverem no conjunto B, eles serão o contradomínio. Mas veja bem, cada elemento de A associado pela lei f para um elemento de B, então todos os elementos que receberem a flecha de A, nós vamos chamar de conjunto imagem. Agora, não é obrigatório a todos os elementos do conjunto B estarem associados a um elemento do A. Podemos ter elementos do conjunto B que não estejam regidos por essa lei f da função. Então, todos os elementos de B é o contradomínio e todos que recebem essa flecha de A vai ser o conjunto imagem da função. Podemos também escrever dessa forma, f dois pontos A, setinha B. Ou seja, vai ser uma aplicação f que leva os elementos de A até B. Qual vai ser a notação de função que nós utilizaremos? Então, nós temos que y será igual a f de x, onde x é a variável independente, ou seja, uma exógena, que nós estaremos atribuindo valores na função f, e y é a variável dependente, que é endógena, ou seja, ela depende de valores de x, que são conhecidos. Agora temos que entender como é essa função. Então, de forma muito abstrata na matemática, vamos colocar um exemplo visual. A função a gente sempre vê como uma máquina, algo que transforma os valores de x. Então vamos lembrar do Steve Rogers. Antes dele virar o Capitão América, vamos supor que ele seria um x. Então, quando ele é aplicado na função, que é a máquina, no qual vai transformar ele no Capitão América, então quando ele pega o valor de x, associa essa lei, ou seja, essa máquina, a gente transforma o Steve Rogers realmente no Capitão América, que já seria o resultado, seria um valor de y, que seria após a aplicação de f em um valor x. Então, a gente pode representar essa relação de x e y pela lei de uma função f por um gráfico. E o gráfico vai ser no plano cartesiano, que define y como uma função de x, se e somente se nenhuma linha vertical cruza o gráfico em mais de um ponto. Vamos ver alguns exemplos. Então, eu tenho aqui o gráfico A e o gráfico B. Se eu projetar linhas verticais aqui nesse gráfico, vejam que ele vai cortar apenas um único ponto dessa função. Se no gráfico B também projetarmos linhas verticais, aqui nesse gráfico, só vai tocar em um ponto. Então, não importa se aqui nós temos uma função que ela é bem ondulada, bem contínua, e aqui a gente tem uma função que ela tem essas pontas aqui. O que importa é que ele toque uma linha vertical apenas um ponto dessa função. Lá na frente, quando for estudar derivada, aí sim a gente vai ver por que não é interessante que tenha uma função que tenha assim esse ponto bem aqui assim, que seja bem pontiagudo. Mas isso não vem ao caso nesta aula. Agora vamos ver aqui o gráfico da função c. Note que se a gente fizer uma linha vertical, passando aqui no início da função, toca apenas em um único ponto. Mas se projetarmos uma vertical bem aqui, nós vamos tocar em 3 pontos. Então, nesse caso aqui, no exemplo C, não vai ser uma função. Como é que a gente sabe quem vai ser o domínio da nossa função? Então, vejamos um exemplo para verificar o domínio de uma função.
O exemplo A vai ser o f de x igual a raiz de x mais 3. Bem, nós já sabemos que, por radiciação, não existe uma raiz de valores negativos, isso falando de números reais. Então, sabemos que x mais 3 não pode resultar em um valor negativo. Então, temos nossa restrição. X mais 3 deve ser maior ou igual a zero. Portanto, x deve ser maior ou igual a menos 3. Dessa forma, nós podemos escrever que o domínio de f da função ele parte de menos 3 até o mais infinito. Lembra que por notação de intervalo, esse cochete virado aqui dessa forma para a direita significa que ele está fechado, ou seja, ele parte do menos 3 e vai até aproximadamente o mais infinito, por isso que é aberto. Poderíamos também escrever o domínio da função d com índice f, que é o domínio da função, ele vai ser igual ao x, que pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 3. Podemos escrever dessas duas formas. Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui temos b, que é o f de x, que é igual a raiz de 5, dividido por x menos 5. Então, nós aqui temos duas condições, duas limitações. A raiz de 5 sabemos que tem que ser um número positivo. E também sabemos que não existe divisão por zero. Então, vamos lá. A primeira implicação é que x deve ser maior ou igual a zero. A segunda é que x menos 5 tem que ser diferente de zero. Para isso acontecer, o x deve ser diferente de 5. Então, temos essas duas restrições. X é maior que zero e x não pode ser igual a 5, deve ser diferente. Então, escrevemos, o domínio de f é um intervalo que vai de 0 a 5, mas veja, ele vai fechado de 0 até aberto em 5, unido com aberto em 5 até aberto no mais infinito. Ou seja, se unirmos esses dois intervalos, nós vamos ter que o x pode ser de 0 até o infinito, exceto o número 5. Reescrevendo da outra forma, podemos ter que o domínio da função é x, que pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a zero e x diferente de 5. Também podemos escrever da forma que o x ele pode ser quem? O domínio da função. Todos os reais positivos menos o elemento 5. E a imagem da função? Vamos verificar. Temos aqui o f de x igual a 2 sobre x. Para podermos verificar a imagem da função, vamos lembrar que o f de x podemos escrever como y. Agora vamos alternar. Em vez de reescrever y igual a 2 sobre x, vamos inverter, colocando x igual a 2 sobre y. Nesse caso, temos que, como temos uma divisão, o único valor que y não pode assumir é igual a zero. Então, a imagem da função ele vai ser aberto no menos infinito até aberto no zero, unido com aberto no zero até aberto no mais infinito. Ou então, são todos os números reais menos o zero. Agora vamos ver e definir o que são funções crescentes e decrescentes. Então, uma função crescente vai ser quando nós tivermos o valor x1 menor que o valor x2, e quando nós aplicarmos a função, o f de x1 será menor do que o f de x2. Ou seja, se a diferença de x2 menos x1 for positiva, ou seja, maior que zero, quando nós fizermos a diferença do f de x2 menos f de x1, também vai ser positivo, maior que zero. E como ficaria essa função? Vamos ver aqui nesse gráfico. Se nós pegarmos um valor de x1 e de x2, por exemplo, podemos pegar valores aqui do x1, digamos igual a 1, que vai bater bem aqui na função. E o valor de x2 igual a 2, bem aqui também. Então, veja, x2 é maior do que x1. Assim como, se a gente aplicar na função, esse valor aqui do f de x1 vai ser menor do que esse valor bem aqui do f de x2. E uma função decrescente? Bem, a gente continua tendo o x2 maior que o x1. Porém, quando nós aplicamos a função f, nós já temos uma coisa invertida. Ou seja,
o f de x1 será maior que o f de x2, implicando que essa diferença de x2 menos x1 ainda assim é positiva, porém a diferença agora vai ser quem? F de x1 menos f de x2, que é maior que zero, já que o f de x1 será maior do que o f de x2. Um gráfico de uma função dessa forma, podemos ver aqui no exemplo. Então, se nós pegarmos os valores de novo, podemos pegar um x1 igual a 1 e um x2 igual a 2. Então, nós vamos ter o x2 maior que o x1. E quando nós aplicarmos na função, vamos supor que esse ponto bem aqui seja o resultado do f de x1. E esse outro ponto que nós temos referente ao x2 vai ser bem aqui embaixo. Ou seja, o f de x1 vai ser maior que o f de x2. Teremos uma função decrescente. Podemos ter também uma função constante. Então, o que seria uma função constante? É nós termos ainda um x2 maior que o x1, porém, quando aplicamos a função f, nós não temos diferença entre o f de x1 e o f de x2, eles vão ser iguais. Ou seja, a diferença de x2 menos x1 é positiva, e a diferença do f de x1 menos f de x2 será igual a zero, já que eles são iguais. Um exemplo disso é essa função, ou seja, qualquer valor que você pegar para x, sempre vai representar o mesmo valor no f de x, ou seja, esse ponto aqui. Então, se nós pegarmos um x1 igual a 1 e um x2 igual a 2 e aplicarmos na função, eles terão o mesmo valor. Então, é isso aí. Próxima aula, veremos outros tipos de funções.